Papo Residência. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Até a pandemia que me forçou a mostrar um pouco mais da minha rotina E como elas mudaram o acesso ao mundo do trabalho. Muito bom, gente. Uma aula, a gente conversa, uma aula. Papo Residência, o podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta. Nesta temporada, o tema é diversidade. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao quarto episódio do Papo Residência, o podcast dos alunos do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta, que este ano tem como tema a diversidade. Eu me chamo Saulo Ribeiro e aqui ao meu lado está a Gabriela Venâncio. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Saulo. E com você? Eu tô bem. Hoje nós vamos falar sobre os excluídos do mercado de trabalho. Para conversar sobre esse assunto tão importante, a gente recebe aqui no estúdio dois convidados que conhecem essa realidade de perto. A Cláudia de Freitas é pedagoga, psicopedagoga e atua no treinamento e desenvolvimento na área corporativa. Ela também acompanha os alunos da graduação com dificuldade de aprendizagem e orienta pais e professores sobre a inclusão dos alunos na vida estudantil. Nosso outro convidado é o Stanislau Talon-Bose. Ele é procurador do Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo e vai falar dos excluídos do mercado de trabalho no Estado e as políticas públicas para a inclusão dessas pessoas, né? Seja muito bem-vinda, Cláudia. Seja muito bem-vindo, procurador Stanislau. Muito obrigado. Vamos começar com a pergunta para o procurador. O senhor é servidor do Ministério Público e faz parte do projeto Reconecta. Como esse projeto contribui para a construção de políticas públicas que vão ajudar as pessoas com deficiência no mercado de trabalho? O projeto ele visa incentivar as pessoas, as empresas e os locais, né, de um modo geral, a se adaptarem à realidade diversa da humanidade, né? Então, só por exemplo, onde foi realizado aqui no estado fisicamente, que foi no Shopping Boulevard, o shopping teve que se adaptar para levar o evento para lá. Então, isso já é uma mudança comportamental, uma mudança de ambiente que favorece, então, a inclusão e o respeito a essa diversidade. Entendi. Professora Cláudia, a baixa escolaridade é uma das barreiras que impede o acesso ao trabalho e reduz as oportunidades de emprego dos jovens, né? A educação superior é a última etapa, vamos dizer assim, né, de preparação para que esses jovens entrem no mercado de trabalho. Quais são as principais dificuldades que o jovem com deficiência enfrenta para ingressar no mercado de trabalho após a graduação? Então, a gente costuma dizer que existem várias barreiras, né? A barreira física, em relação à pessoa com deficiência, que é a estrutura mesmo das cidades, né, dos espaços, mas o que de fato afeta muito a inserção desse jovem, né, nos mais altos níveis de educação e também no mercado de trabalho é a barreira atitudinal. Então, a gente focou muito nessa história toda da inclusão da pessoa com deficiência na estrutura física. Só que a gente precisa mudar a mentalidade da sociedade para a gente aprender a lidar com a diversidade de fato. Então, a gente percebe que nos últimos tempos isso tem sido difícil, né? Aceitar as diferenças de um modo geral. Então, as pessoas com deficiência, elas têm essa limitação porque, historicamente, elas são vistas como incapazes. E aí, isso retrata até na percepção que ela tem dela mesma, né? Então, como que eu posso chegar até um ensino superior, né? Será que eu tenho competência para isso? Então, é uma mudança mesmo estrutural da sociedade que a gente precisa conseguir para que a gente mude essa realidade e que a gente avance para além das barreiras físicas. Então, entendendo, né, que a questão da inclusão, ela visa a gente pensar que não é a pessoa que tem a limitação está no ambiente. Então, a gente precisa entender que nós somos diferentes, né? Todos nós somos diferentes e todos nós precisamos de um olhar diferente em função da nossa diferença, né? Então, quando a gente pensa nessa perspectiva da diferença, a gente passa a enxergar o outro não como o limitante, mas como a pessoa que tem a diferença, como todos nós temos, independente de físico ou não, mas que ela também tem potencial. Muitas vezes a gente olha para a pessoa com deficiência e enxerga a limitação que ela tem. É um cadeirante, mas ela se resume a ser um cadeirante? Não, ela é uma pessoa. É por isso até que a gente teve essa mudança, né,
na nomenclatura. Então, por muito tempo a gente usou, né, a pessoa especial, né? E hoje não, é pessoa com deficiência. Então, ela é uma pessoa que tem uma deficiência. Então, se a gente usa o especial hoje, não é o correto? Não é. Não é o correto. A Lei de Cotas de 1991 obriga empresas com mais de 100 funcionários a terem em suas equipes de 2% a 5% de pessoas com deficiência. Para o serviço público, a lei determina 20%. Como o Ministério Público do Trabalho atua na fiscalização e cumprimento dessa lei? O Ministério Público do Trabalho ele é limitado, então, às relações de emprego, né, que são da iniciativa privada. E a fiscalização da quantidade das pessoas com deficiência, dos trabalhadores com deficiência inseridos, por mera consulta ao banco de dados, né? Então, as empresas, quando fazem suas declarações obrigatórias, né, ao CAGED, à RAIS, elas informam a quantidade de empregados divididos por sexo e também as pessoas com deficiência. Então, por ali dá para saber quais as empresas que cumprem a legislação ou não cumprem a legislação. E a partir daí, então, pode-se fazer todo o trabalho para que se observe efetivamente o que a lei determina. O que acontece quando a empresa não está cumprindo e isso é verificado? Ela cai na malha fina aí dessa fiscalização? Há várias instâncias fiscalizadoras, né? O Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência, né? As fiscalizações próprias da Previdência Social, do Auditoria Fiscal do Trabalho, podem fazer autuação administrativa e imposição de multa. O Ministério Público do Trabalho ele atua também, mas de um modo diverso, instaura um procedimento, né, que vai culminar no inquérito civil, né, e a partir daí, então, se tem ou o compromisso da empresa de cumprir a norma legal ou o ajuizamento da ação, que aí tanto tem a imposição da obrigação de cumprimento da lei, quanto também a possibilidade de uma indenização pela ausência do cumprimento da lei, indenização por danos imateriais, por danos morais, coletivos ou difusos ou meta-individuais, como queiram chamar. É uma espécie de TAC em algum momento? Sim, o TAC, o termo de ajuste de conduta, ele se dá no inquérito civil. Ele pode se dar também depois da propositalidade, mas geralmente ele se dá naquele procedimento de investigação e que é esse compromisso, né, que a empresa se compromete a doravante cumprir a lei. Podemos apagar o passado? Não podemos, mas podemos fixar um prazo, né, ou as formas ou o modo de proceder para que a legislação efetivamente seja implementada. Né? Como costumo dizer, todos os empregadores já têm consciência de que tem que cumprir a lei, já sabem da existência dessa lei. Ela tem 30 anos, né? Um pouquinho mais, né? Que é 24 de julho, então já tem 30 anos e quase 4 meses de existência. Mas nós precisamos sensibilizar os empregadores de que eles precisam contratar pessoas com deficiência independentemente da lei. Né? As empresas que já têm essa sensibilidade, elas têm mais do que a cota legal fixada. Isso é muito bom, porque a grande riqueza da humanidade é exatamente a sua diversidade. Né? Nenhum de nós é igual, nem os mesmos gêmeos são iguais. Né? Deus nos fez totalmente diferentes um do outro para exatamente dar essa beleza que nós temos na humanidade. Essa questão até das empresas, né? Existe a legislação, ela precisa ser cumprida, mas a gente precisa avaliar um contexto maior, que não é simplesmente chegar e, olha, vou contratar aqui, achei uma pessoa, consegui no mercado uma pessoa aqui que tem as competências para essa vaga e tem deficiência, tem empresa que comemora, né? Então é muito além disso. Né? Não adianta a empresa fazer programas, né, para inserir a pessoa com deficiência no mercado sem antes trabalhar o seu próprio ambiente. Então, até que ponto, né, como que é o clima dessa organização, como é a aceitação da diversidade, como é a gestão. Né? Então, tudo isso vai influenciar nessa prática da diversidade, da inclusão, né, das minorias nas empresas. Com o passar do tempo, nós vamos aprendendo também. Né? Então, no primeiro momento, a nossa ação foi para a criação das vagas, para o preenchimento das vagas, né, que as vagas estavam criando. Aí nós percebemos que tem a dificuldade de acesso, aí
né, evoluímos para cuidar da mobilidade e da adaptação. E hoje nós temos, como a professora bem falou, a mudança do comportamento, né? Então hoje o foco é bem mais amplo, né? Nós atuamos nessas várias vertentes, né? No acesso tanto físico quanto no acesso comportamental, cultural. Isso precisa ficar claro, porque não adianta eu ofertar a vaga, não adianta eu contratar, eu tenho que ter todo o ambiente preparado. Eu não posso levar uma pessoa com deficiência para a minha empresa para ela se chatear, para ela não gostar do trabalho, para ela pedir demissão. Ou seja, eu cumpri, mas ninguém quis ficar na minha empresa. Porque tem que ter essa mudança realmente de comportamento, de cultura e do próprio ambiente físico, às vezes. Certa vez eu participei até de um evento numa grande empresa sobre diversidade e inclusão. E, obviamente, né, os funcionários também com deficiência estavam lá. E no intervalo, né, entre um palestrante e outro, muitos me procuravam para se queixar, que eles não se sentiam vistos, que eles não tinham oportunidade de crescimento, né, porque as pessoas não enxergavam eles com essa competência por conta da deficiência, né? Então, isso é muito importante. E essa questão da nossa evolução enquanto humanidade, quando a gente olha para fora também, para outros países, né? E a gente pergunta como eles começaram esse movimento. Foi também pela via da legislação, porque de certa forma a gente precisa começar, né? E mudança de cultura, mudança de mentalidade não é uma coisa simples da noite para o dia. Então é de fato essa trajetória, né? A humanidade vai evoluindo e a gente também precisa evoluir em relação aos nossos conceitos, né, aos nossos pensamentos. Entendi. O tema do nosso episódio é os excluídos do mercado de trabalho. E aí eu queria direcionar essa pergunta para os dois. Como, de fato, incluir essas pessoas diversas no mercado de trabalho, tanto na educação quanto também no mercado em si? Eu queria que começasse por você, Cláudia, depois o Stanislau dá prosseguimento. Então, eu acredito que a partir da legislação, né, todo esse caminho foi construído até a gente chegar no pé que nós estamos hoje, que é da gente ter muitos especialistas em diversidade e inclusão prestando consultoria para as empresas justamente para isso acontecer. Então, não é simplesmente dizer, tenho vaga e essa vaga é para PCD, pessoa com deficiência. É preciso de estabelecer treinamento, né, e desenvolvimento desses funcionários, uma formação continuada, né, de todos os funcionários para entender a deficiência, não, para entender a diversidade, né, para entender que o outro tem limitação, né, mas também tem potência. Então, como que as empresas têm esse olhar para a pessoa? Então, a gente percebe hoje esse movimento no mercado de trabalho. As empresas estão olhando mais para as pessoas, né? Então a gente percebe, né, que tem muitas empresas que usam isso, inclusive para o marketing, né? Nem todas conseguem, usam para o marketing, mas na realidade a gente vê que é outro movimento, mas isso tem acontecido, assim, né? Isso está em pauta hoje. Como que eu incluo pessoas no mercado de trabalho, pessoas trans, por exemplo, né? Quais as oportunidades nós temos para as pessoas trans? Será que se ela chega numa grande empresa com currículo, né, e a pessoa olha qual é o impacto, né? Será que traz esse impacto? Será que isso ainda acontece no mercado? E ainda acontece a questão do preconceito, né? Outro dia mesmo estava rodando aí nas redes sociais um grupo grande, né, de farmácia nacional, que a gestora de RH estava dizendo, orientando, né, os supervisores das áreas aí, que na hora da contratação tinha um perfil específico. Olha só. Então ela dizia, por exemplo, a questão do cabelo, né, que não podia ser um cabelo que chamasse atenção. Então, qual é o conceito que ela tem, né? Que a pessoa... aí tinha lá vários critérios que ela colocava e critérios que eram preconceituosos. Então, a gente ainda vive esse universo e a gente precisa romper com isso, né? Entendi. A vida, ela antecede a lei, né? O legislador, ele não é o bonzinho que viu assim, vou dar um olhar sobre a diversidade e vou legislar.
Então, isso é uma demanda que acontece na sociedade. E, possivelmente, algum legislador, né, algum dos nossos parlamentares viu ou teve acesso por situação familiar, por conhecido, ou por ver mesmo na vida real que essas exclusões acontecem, então passa a legislar. O exemplo que a professora Cláudia deu antes, daquele trabalhador com deficiência que se sente invisibilizado no ambiente de trabalho, por exemplo, é que a empresa só inseriu. A inserção é uma coisa, mas nós estamos falando de inclusão. Inclusão é realmente todo mundo desenvolver as suas habilidades plenamente, conforme suas capacidades, limitações, que todos nós temos, como bem salientou com outras palavras da professora Cláudia. É preciso, então, que nós deixemos que as pessoas digam do que são capazes, né? Muitas vezes, em audiência, o empregador disse, não, mas eu não posso ter uma pessoa com deficiência física, ou visual, ou auditiva em tal setor. E o argumento assim, ela que tem que saber se ela é possível desenvolver aquele trabalho ou não. A pessoa com deficiência ou com qualquer outro que se sinta excluído é que tem que dizer seus limites, não somos nós, né? Não é nem uma questão médica, nem psicológica, né? Digamos assim, mas não é uma condição de saúde que determina isso, mas a própria pessoa que sabe os seus limites. Sim. E os limites, eles são dados não somente pelas condições físicas, psíquicas, mas pelo próprio sentimento que a pessoa carrega, né? A emoção faz parte do nosso dia a dia. Então, a pessoa com deficiência, especialmente tratando, né, desse público, é que tem que dizer do que ela é capaz. E aí nós temos só que dar liberdade e fazer com que essa pessoa se sinta, então, incluída efetivamente. Porque criar vaga de emprego e contratar é a parte mais fácil. Né? Nós precisamos, então, efetivamente dar essa condição de desenvolvimento pleno a todas as pessoas. Sim, e complementando a comunidade, né, das pessoas com deficiência, elas têm o seguinte lema, nada sobre nós sem nós. Então, a gente precisa dar voz, né, para essas pessoas e a gente tem que de fato, entender esse lugar, né, que não é o mesmo que o meu. Então, quanto mais essas pessoas estão inseridas, participando, sendo ouvidas e decidindo também, mais a gente vai crescer. Procurador, a pandemia aumentou as desigualdades ligadas a sexo, raça, cor e idade no mercado de trabalho. Os dados de 2020 do IBGE demonstram que a taxa de desemprego entre pretos ficou em 17,8% e a dos brancos ficou em 10,4%. A taxa de desemprego entre as mulheres foi 46,7% maior que a dos homens, nos 3 primeiros meses de 2020. Segundo os dados do IBGE, os grupos mais afetados são aqueles que já estavam em condições de vulnerabilidade, mulheres, negros e jovens. O Ministério Público do Trabalho está atento ao agravamento desse problema? Quais ações foram tomadas para combater essa desigualdade? Nós temos vários programas que nós desenvolvemos, vários projetos para um olhar sobre as populações vulneráveis, né? As pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós temos, por exemplo, para pessoas com deficiência, especificamente, o PCD Legal, que é uma biblioteca virtual acessível, porque nós partimos do pressuposto de que para exercer direitos tem que se conhecê-los. E para cumprir seus deveres também é necessário conhecê-los. Então tem uma biblioteca virtual acessível, que o site é pcdlegal.com.br. Nós temos um projeto de histórias em quadrinhos, MPT em quadrinhos, também está acessível na rede mundial de computadores, na internet, e fisicamente para escolas e para o público em geral. Nós temos um projeto nacional de empregabilidade de jovens negros. Aqui no estado, por exemplo, durante a pandemia, logo no início, algumas mulheres em situação de violência doméstica ou vulnerabilidade foram contratadas para coser, costurar, confeccionar máscaras, né, que foram distribuídas. Algumas delas depois conseguiram até emprego como costureiras ou com aquele pequeno rendimento montado algum pequeno negócio para sobrevivência. Então nós temos vários olhares e várias atuações para inclusão e especialmente das pessoas em situação de vulnerabilidade. Projetos que levam aprendizagem para dentro das unidades de internação de menores, o trabalho de presos e de egressos do sistema prisional. Nesse mesmo aspecto da pergunta da Gabi, eu queria que a professora Cláudia falasse, nessa perspectiva, tem aumentado o número de pessoas, você trabalha, né, num núcleo específico para isso, de inclusão, no lugar onde você trabalha,
querendo se especializar, pessoas com deficiência, pessoas diversas, querendo se especializar para serem inseridas no mercado de trabalho? Sim, houve um aumento, né? Porque a gente tem que pensar nessa visão de educação que a gente tem. Então, quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente associa, né, a formação principalmente técnica, superior, porque as pessoas têm a ideia de que vou fazer um curso superior para ir para o mercado de trabalho. Então, a gente percebe, sim, esse movimento, né, essa procura, até porque na educação a gente segue aí uma linha de muita fundamentação, né, muita legislação voltada para essa questão da inclusão escolar, né? E inicialmente começa lá na educação básica e agora no ensino superior também. Então, a gente tem uma procura grande, né? De 2016 para 2018, esse aumento foi de 70% de pessoas com deficiência, né? Procurando as universidades que já têm os programas de cota, né? E ensino superior também, privado. Então, a gente percebe essa mudança, né? Eles entendendo que eles têm lugar e esse lugar precisa ser ocupado, né? Então, essa busca na educação para essa formação em busca, né, do emprego. E como eu já disse, essas barreiras ainda existem, né? Eu tenho um aluno que eu acompanho, que ele é autista, ele formou recentemente, no ano passado, ele formou em engenharia da computação. E aí, por isso que eu digo que é estrutural essa questão, né, da percepção que a gente tem. Então, alguns colegas professores, eles diziam assim, Cláudia, mas onde que ele vai trabalhar? Que empresa vai recebê-lo, né? Será que ele vai conseguir? Olha, ele está aqui para isso, para ter a mesma formação de qualidade, mas com a adaptação que ele precisa. Então, preciso enxergar quem é essa pessoa, as perspectivas dela, qual é a limitação, quais são as potencialidades, né, para que ele possa aprender e atuar. Então, a gente, inclusive, acompanha, né, esses alunos quando eles vão para o estágio. Então, a gente vai junto, faz uma orientação ao gestor, aos colegas de trabalho, né, o aluno vai com a gente, participa disso, né, porque ele precisa também ter voz, né, como a gente já falou aqui. Então, existe essa procura e as instituições olhando, né, para essas pessoas com essas diferenças e se mobilizando para as questões acadêmicas e também focando no mercado, então fazendo parcerias com empresas, né? E hoje, como esse movimento ele está mais aberto de se falar de diversidade e inclusão, de colocar ações, fazer ações afirmativas e das empresas se reposicionarem, então a gente tem cada vez mais possibilidades disso acontecer. É claro que quando a gente olha para o macro, né, para o nosso país, a gente sabe da diversidade regional imensa, né, da captação de recursos, que vai existir sempre essa diferença. Mas a gente está buscando esse caminho, então por isso que a gente precisa falar muito ainda, né, dessa temática, de entender essas minorias, né? Às vezes as pessoas interpretam como mimimi, né? Ah, não, muito mimimi. Não, a gente precisa entender o lugar do outro, né? Então, ter empatia é o primeiro passo, né? E reconhecer que todos nós temos esses vieses aí inconscientes para a gente poder pensar em como que a gente pode estruturar ferramentas para apoiar essas pessoas, né, no mercado de trabalho, na educação, em todos os espaços, na cultura, lazer também. Então, por exemplo, né, uma peça sem o intérprete de Libras não é acessível. Então, tem gente sendo excluída. Então, a gente tem que ter essa percepção sempre. Agora, a última pergunta vai ser direcionada aos dois convidados. Segundo o levantamento da plataforma de empregos CAT, 44% dos profissionais com deficiência já deixaram de ir a uma entrevista de emprego por dificuldades de deslocamento. Essa é uma dificuldade que essas pessoas encontram na escola e também no mercado de trabalho. E aí, começando pelo procurador Stanislau,
Depois a professora Cláudia complementa a resposta. Certamente, as nossas cidades elas não são acessíveis, né? As nossas vias não são acessíveis, né? A mobilidade é muito prejudicada pelas barreiras que se encontram no caminho. Mas aqui, por exemplo, no nosso estado, nós temos o Mão na Roda, o outro programa que eu esqueci, que um é do Transcol, o outro é do município de Vitória. E em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, o serviço Vai e Vem, que é voltado às pessoas com deficiência, foi oriundo da atuação do Ministério Público do Trabalho na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, né, que permitiu que fizesse esse transporte de pessoas com deficiência lá, semelhante aos projetos, aos programas que nós temos aqui na capital e na região metropolitana. Nesse aspecto, a pandemia, ela melhora um pouco, o acesso à tecnologia permite que não se faça esse deslocamento. Então, nós temos também um viés de acessibilidade digital ou tecnológica, que talvez permitisse superar esses problemas. Mas não adianta a pessoa com deficiência que tem o problema, ou a dificuldade, ou a necessidade de mobilidade não atendida, fazer entrevista digitalmente, ou virtualmente, ou por videoconferência, e depois não ter como aceder, como ter acesso ao local de trabalho. Então, isso é preciso ser cuidado também, tanto pelos particulares quanto pelo poder público. Entendi. Professora? Sim, é muito importante programas que deem essa condição, né? Hoje mesmo eu também tenho uma aluna que ela é cadeirante, que ela mora em Cariacica, e ela vai para a faculdade que é em Vitória por conta do Mão na Roda. Então, ela consegue se deslocar sozinha, né? Quando ela chega até a faculdade, ela tem as pessoas que ajudam no deslocamento e tem essa acessibilidade também. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Mas é preciso pensar numa visão mais holística mesmo. Então, por exemplo, na educação, essa aluna, ela tem acessibilidade para chegar até a faculdade. Quando ela chega na faculdade, ela tem acessibilidade pedagógica? Ela tem alguém que entende ali qual é a dificuldade dela? Será que é só física? Será que tem alguma questão intelectual? Se tem, como que existe essa adaptação pedagógica? Tem alguém para dar o apoio, o suporte na hora da leitura, da escrita, né, no raciocínio ali? Então, a gente precisa entender sempre isso, assim, no contexto escolar, não basta só estar, porque senão isso não é inclusão, é integração. Exemplo, os professores dela estão preparados, conhecem, né, essa aluna, sabe do que ela precisa, então a gente precisa olhar sempre esse contexto todo, né? Daqui a pouco ela vai para o mercado de trabalho. Como que a gente faz essa ponte com o mercado? Então, esse olhar num todo, né, olhando essa trajetória da pessoa, é muito importante. E sempre focando o quê? No potencial. Quando na educação a gente foca no potencial do aluno, a gente consegue enxergar aquilo que brilha o olho, faz o olho brilhar. Então, é nisso que a gente tem que focar, porque já é a linha que a pessoa vai seguir aí para a formação profissional. Então, eu já tive também um outro aluno que era apaixonado, se apaixonou, fez até publicidade, fez a disciplina de fotografia e ficou apaixonado, quis comprar máquina, comprou, começou a fotografar, e aí apareceu um concurso de fotografia nacional. Aí ele ficou interessado, mas depois voltou atrás e falou, não tem competência para isso, né? E aí a gente incentivou, não, você tem sim, vai lá, se inscreve, traz as fotos, vou te ajudar nisso. Ele ficou em 10º lugar no Brasil todo. E a partir disso ele se empolgou e foi, né, para essa área. Então esse olhar também de mudança, ele é a partir da educação, né, da educação básica, da educação superior e também da educação nas instituições, né, nas empresas, né, no governo, de que esse movimento precisa acontecer. Então, quando a gente se mobiliza pensando em fazer tantos programas que dá essa acessibilidade, pensar num todo, né, não só na acessibilidade ambiental, a gente vai ter essa possibilidade de desenvolver mais e de dar mais oportunidades. Chegamos ao fim do nosso episódio número 4. O Papo Residência é um projeto produzido pelos participantes do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta.
e tem como objetivo, nesse primeiro ano, falar sobre a diversidade. Quero agradecer à professora Cláudia, ao procurador Stanislau pela presença. Foi muito bom o papo. No próximo episódio, o tema é como as políticas inclusivas mudam o acesso ao mercado de trabalho. Então é isso. Vamos ficando por aqui e agradecemos a companhia de vocês. Eu sou o Saulo Ribeiro. E eu sou a Gabriela Venâncio. E em breve nossos colegas vão estar por aqui com mais episódios do Papo Residência. O próximo episódio é também comigo e com a Milene Ribeiro. Até mais, pessoal! Papo Residência é o podcast do curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Tema da temporada: Diversidade. Patrocínio: ArcelorMittal, Eco 101, Samarco, Suzano e Vale.